Graça e paz a todos meus queridos amigos e irmãos, meu cordial bom dia na presença de Cristo Jesus. Vamos para a nossa devocional. E hoje nós vamos falar sobre a graça, né? A gente costuma falar assim, graça e paz para um irmão, ou então quando a gente começa a fazer uma mensagem, ou quando damos a saudação na igreja, né? Antigamente, quando a gente passava um irmão por nós falávamos assim, a paz do Senhor, meu irmão, né? Hoje a gente fala a graça e a paz, né? E isso hoje nós vamos falar um pouquinho aqui na nossa devocional. Por que esse significado, né? A graça de Deus significa o amor generoso ou o dom de Deus, pelo qual em Cristo a salvação é concedida ao homem e um novo mundo de bênçãos se abre. A graça de Deus nos é manifestada em Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz, no Monte Calvário. Então, a palavra graça e paz começa por aqui, né? Então, por isso que nós falamos essa declaração. O que significa essa declaração? A declaração, pela graça sois salvo, significa que a salvação é obra de Deus e não do homem. Ele diz, porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículo 8 e 9. Por que não vem pela obra? Se aquela pessoa tem posse e pode mais, ou seja, tem dinheiro e vai fazer mais benefício, né? Vai ser mais, gastar mais em benefícios, em bondade, e isso aqueles que são servos de Deus, são filhos de Deus. E aquele talvez servo que tem pouca posse, irá fazer pouco. E aquele talvez, aquele que faça bastante, poderá se vangloriar. E não é por aí que ele ganha a salvação. A salvação é pela fé. E nós estamos na graça de Cristo Jesus, porque ele fez esses grandes sacrifícios. Porque nós somos povos gentil, o povo gentil, né? O povo brasileiro, o alemão, o francês, desde que não seja judeu, né? Nós somos povo gentil. E a salvação não era para nós, né? Porque a menina dos olhos de Deus é o povo de Israel, desde o começo do mundo, né? Mas Deus, né, teve pela sua misericórdia, né, quando veio e se transformou em Filho de Deus aqui na terra e morreu por nós, ele nos resgatou e deixou esse mero dom, né, quando eu falo mero, esse grande dom, a salvação. E ele também abriu um leque de salvação para todos nós e cremos ou buscamos diariamente, né? Apesar que Deus está dentro de nós, quando eu falo buscamos, né? Quer dizer que nós louvamos, glorificamos todos os dias e todos os segundos da nossa vida, né? Porque a salvação, o homem foi feito, já cansei de falar isso, ele era para ser eterno, mas o pecado, né? A árvore do bem e do mal, a ciência que foi degutada, né? Quando a gente fala degutada, para a gente poder entender, foi aberto aos olhos, veio também, né, esse pacote gratuito, veio a morte eterna. Então o homem estava propício a morrer uma só vez. Morreu, seu corpo dissolvia na terra, voltava ao pó e já era. Mas Cristo Jesus veio e nos resgatou, né? Veio, cumpriu a lei do seu pai, a qual ele tinha dado a Moisés, né? E que tinha que ser cumprido ali para poder galgar a salvação. E o ser humano não conseguia cumprir todos os mandamentos, né? É algo impossível para nós, meros mortais humanos. Se todos falarem que cumprem os mandamentos de Deus na lei, não conseguirá cumprir todos. Algum você vai falhar. Falhando, perderá-se todos os outros a mais. Ou seja, se você fizer uma maionese, né, e os ingredientes está toda perfeitinha, mas se você botar algo azedo no meio, estragou a maionese. Assim é a mesma coisa. Você pode ter já galgando a sua salvação pela lei, mas algo que você poderia acontecer, você não cumprir, estragaria
todo aquele sacrifício que você fez na lei de Moisés. Né? Nós falamos lei de Moisés porque foi Moisés que escreveu, mas foi Deus que o inspirou e o falou, né? Lá no Monte Horebe. Então, Deus mandou seu Filho unigênito para vir e cumprir todas as leis. Jesus de Nazaré era judeu, né? Todos nós sabemos isso através das Escrituras. E ele cumpriu o caminhar, o veredito dessa lei. E quando ele foi e expirou o seu corpo carnal na cruz, ele se transformou em Cristo Jesus, o grande Messias, né? O qual ele fala, antes de expirar, dar o seu único suspiro divino, ele fala: Pai, está tudo consumado, né? Então aí nós fomos resgatados. Temos experiência, né? Como falamos, temos experiência em ver o ladrão ao lado de Cristo, o Dimas, que ele falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então foi pela graça que somos salvos e por isso glorificamos a Deus. Então não devemos, né, voltar a fazer as coisas da lei de Deus. Talvez você fale, mas coisas da lei de Deus? Sim, as coisas que Deus deu a Moisés. Devemos agora seguir o caminho de Cristo Jesus, né? O Cristo Jesus de Nazaré cumpriu e nos ensinou o caminho, como devemos nos portar, como devemos fazer, né? Mas quando ele expirou em Cristo Jesus, ele mostrou a sua graça e mostrou o novo caminho. Qual é o novo caminho? Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E Deus agora, nós não precisamos mais buscar um profeta, apóstolo ou qualquer outra pessoa para intermediar, né, você e Deus. Na época de Jesus, o povo de Jesus de Nazaré, o povo tinha que ir no templo e fazer seu sacrifício ou os seus votos para que Deus o perdoasse. Cristo veio e cumpriu isso e ele se transformou, né? Não fala se transformou para nós poder entender no próprio sacrifício humano pela toda a humanidade. Então nós não devemos fazer em vão o sacrifício de Cristo Jesus. Se nós cumprirmos as leis de Moisés ou tentarmos querer cumprir, estamos renegando o propósito de Cristo na cruz. Estamos renegando a graça de Deus na nossa vida. Vamos ler aqui aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1 em diante, fala assim, ó: exortação a conservar a liberdade cristã. Nós temos a liberdade cristã. Está aqui, ó, estou olhando para vocês aqui, ó. Estais, pois, firme na liberdade com Cristo. Nos libertou e não tornemos a meter-vos debaixo do jugo de servidão. Qual é esse jugo? As leis. E eis que eu, Paulo falando, vos digo que quem de vós se deixaste de circuncidar de Cristo, nada vos aproveitará. Quando é circuncidar, não quer dizer cortar o crepúsculo. Ou é voltar a praticar as leis de antigamente, que era obrigado circuncidar o crepúsculo. Mas também a gente tiramos dessa palavra e entendemos voltar às leis antigas. Então o sacrifício de Cristo não aproveitará, ou seja, será inútil. E de novo prometo, versículo 3, protesto a todos os homens que se deixem circuncidar, que estáis obrigado a guardar a lei. Se você, meu amigo, meu irmão, quer estar na lei, você será obrigado a guardar toda a lei. E o sacrifício de Cristo não valerá para você. Você entendeu? Você terá que cumprir todos. Se você não cumprir, estará perdido. Né? Assim fala as Escrituras. Mas sabemos que todos nós já estamos salvos pelo sacrifício de Cristo, quando entendemos e praticamos a fé nessa doutrina
de Cristo Jesus. Versículo 4. Separado estais em Cristo, vós, os que justificais da graça, tendes caído. Né? Quando a gente tinha caído, levantou-nos pela graça. Versículo 100. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Qual é a caridade? A caridade de Cristo Jesus. Então, aí está o motivo em vivermos em graça e paz de Cristo Jesus. Devemos servir a Deus em graça, em harmonia, ao propósito de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos, estamos na graça de Cristo Jesus, então algo muda completamente o nosso meio, nosso jeito de viver. Porque já não estamos na religião. A religião vem da crença nas leis mosaicas. Vem naquelas coisas que deveria ser praticado. Mas quando estamos na graça, estamos livres disso tudo. E somos nova criatura. Passamos de criatura para filhos de Deus. Muitos pastores chamam ainda os seus irmãos de ovelha. Não somos mais ovelha. Ovelha é um animal irracional, um animal que não pensa, é um animal que tem que ser dominado, que tem que ser guiado, né? E tem que ser tosqueado. Nós somos filhos de Deus. Os filhos de Deus têm noção, têm consciência do que é certo, do que é errado. Então, os filhos de Deus não têm mais pecado. Muitos falam, por quê? Porque o nosso pecado foi todo abolido na cruz. E nós nascemos depois do sacrifício de Cristo. Então já nascemos na nova lei, a lei da graça de Cristo Jesus. Então, aquela época, até antes de Cristo, o povo ainda estava morto em pecado e foi resgatado na morte de Cristo. Então, aquela morte de Cristo ali resgatou aquele povo do pecado. E nós, agora que nascemos na graça de Cristo, depois que Cristo ressurgiu na cruz, apareceu a Maria e Tiago, Pedro e João, ali já estamos na graça. Então, quem nasceu daquela época para cá não está preso no jugo da lei e também foi resgatado, ou seja, não temos pecado, porque tudo foi aniquilado na cruz. Hoje em dia temos rebeldia, porque as pessoas entendem o que é errado e praticam, sabem o que é certo e não faz. Porque o nosso manual, a Bíblia Sagrada, ela fala bem claro o que era pecado naquela época. Hoje em dia, eu costumo falar, e dentro das escrituras, é rebeldia. Quem não sabe que é errado roubar? Quem não sabe que é errado tirar a vida? Quem deu a vida é Deus, só Ele tem direito de tirar. Então todos nós temos essa consciência, né? Porque se aquele irmão, vamos falar assim, pratica algo, ele se esconde, ele sabe que errou e terá que pagar um preço perante a justiça dos homens, fora a justiça de Deus, né? Então o que eu quero dizer com isso? É maravilhoso viver em graça. Então, estamos na graça, não vamos revogar a graça de Cristo Jesus na nossa vida, indo para as leis mosaicas, fazer os costumes mosaicos, né, de Moisés, ou os costumes judeus, porque nós não somos judeus, somos povos gentios. Vamos viver na graça, vamos viver no Evangelho de Cristo Jesus. E assim sermos felizes com Cristo em nossas vidas. Eu, há muito tempo, já tinha algo no meu coração que não batia com a religião. Apesar de praticar a religião, a praticar e querer ser salvo pela religião, meus olhos ainda estavam fechados na graça de Cristo. A gente falava muitas vezes que estamos na graça, etc., mas não compreendia.
Há certos meses atrás, Deus, eu sempre nas minhas orações a Deus, eu pedi que Deus me iluminasse, me fizesse compreender as Escrituras. A gente lê e às vezes não compreendemos. E o que acontece? Com o passar do tempo, você lendo e glorificando a Deus e buscando cada vez mais a presença de Deus, Deus vai nos iluminando a compreender as Escrituras Sagradas. E você começa a ver o dom da graça de Deus na sua vida. E você começa a fugir das leis das religiões. Amamos os nossos irmãos que praticam a religião do mesmo jeito. E queremos que eles deixem esse lado de religioso e venham para o lado da graça de Cristo Jesus. Foi isso que Jesus Cristo nos ensinou, a vivermos em graça, em fé, né? Porque a fé remove montanha. Devemos pregar... Oh, meu Deus, o cachorrinho aqui fica mexendo aqui, né? Devemos pregar o evangelho da lei de Moisés? Devemos, normal, porque nos inspira a fé do povo. Mas não devemos praticar aqueles atos que eles tinham de adorar, imagens, né? Como foi lá levado, Deus falou, faça-se uma serpente e olhe para a serpente e será curado das mordidas. Está lá em Êxodo. Não devemos mais fazer isso, né? Então, desse lado, também não devemos ter lencinho ungido, né? Não devemos ser ungidos por homens, devemos ser ungidos pelo Espírito Santo de Deus, né? Não devemos praticar certas coisas que levam ao raciocínio que estamos ainda na lei. Mas devemos fazer as coisas que levem a nós a entender aos demais irmãos que estamos na graça. Na graça, as coisas é mais simples e mais fácil. Mas às vezes você ainda não acredita, né? Você ainda fica com aquela dúvida, será que eu estou fazendo certo? Né? Igualzinho nas orações. Muitas pessoas, né? Culto de oração é um culto de pedição, né? A pessoa só fica pedindo a Deus, pedindo. Será que no povo naquela época de Jesus Cristo de Nazaré, eles iam aos templos para ficar pedindo, se lamentando? Não. Voltando sobre Lamentações, o muro de Lamentações foi depois que destruíram o templo, tá? Aí o povo começou a se lamentar, por isso tem aquele muro de lamentação a Israel. Mas voltando agora para a palavra aí. Então, que nós devemos agradecer a Deus por tudo. Se você não está bem, agradeça. Se você está bem, agradeça, porque estamos na graça de Deus. E você fazendo isso, né? Vou falar uma palavra que talvez muitos vão falar, pastor, né? É o seguinte, quando você começa a glorificar Deus, agradecendo por tudo, as bênçãos vêm. As bênçãos começam a perseguir você, porque você já é agraciado, sabe o que está acontecendo na sua vida, às vezes se desespera, né? Mas agradece a Deus, porque Deus está te guiando. Talvez algo que está acontecendo com você seja para te fortalecer na fé. Então, é algo glorioso. Talvez não seja, você esteja com enfermidade e falar, pastor, estou doente, é glorioso. Sim, porque você está buscando mais a Deus agora, porque você está enfermo. Se tivesse enfermo, talvez você não estaria buscando a Deus. E isso é um dever, né, de todos nós, um dever de agradecimento a Deus, buscá-los todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. E querer que aquele irmão nosso também possa sentir a presença de Deus, como Deus está ao nosso lado, né? Às vezes a gente vai a um culto e vê alguns irmãos falar assim, eu vou naquele culto, na igreja, que a igreja somos nós, mas vamos falar assim, para eles poderem alguns entender, eu vou na igreja buscar a presença de Deus. Está totalmente errado. Será que ele está sem a presença de Deus? Deus está dentro de nós. Mas para Deus fazer morada e viver dentro de nós, temos que nos santificar. Ou seja, procurar fazer as coisas que agradam ao nosso Pai Celestial. Tá bom? Vai quase 20 minutos aí nessa devocional. Vou parar por aqui, mas eu tenho certeza que você já entendeu o que é viver na graça de Deus. Espero que você encontre a graça de Deus dentro de você, não nas igrejas. Nas igrejas você não vai encontrar, porque Deus está dentro de nós agora. O Espírito Santo de Deus está dentro de cada um, esperando que você o alimente, que você coloque o azeite dentro de você, né, para acender a lamparina, a luz. Quando a gente fala lamparina, é a luz de Deus possa resplandecer nos seus caminhar, no seu tudo que você fazer, possa
parecer, não você, mas Deus na sua vida. Para onde que você passar, a pessoa fala, aquela pessoa é diferente, né? Talvez alguém fale, ele é evangélico, né? Tudo bem. Aí se aquela pessoa falar, você é evangélico? Não, eu sou cristão. Eu busco fazer as coisas que agradam ao meu Pai Celestial. Aí as pessoas talvez não vão entender. E você explicará, eu vivo na graça de Deus. E Deus é bondoso. Até que Deus nos leve, né? Ou nos leve para morarmos junto com eles na morada eterna. Fica aí as nossas palavras de devocional no dia de hoje sobre graça. E que Deus possa cada vez mais achar graça em você, na sua vida material, na sua vida espiritual. E que as bênçãos do Senhor possa andar atrás de você, não você correr atrás das bênçãos de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Um beijo no seu coração e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar no seu coração.